Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, e tratando de um assunto que a gente tem que tratar de frente, olhando o olho no olho, pedindo às pessoas que tratam desse assunto com a seriedade que ele merece, sempre assim, com muita sinceridade, com muito olho no olho, como é a vida moderna. Na vida moderna não se esconde nada de ninguém. Foi-se o tempo, por exemplo, em que alguém ficava doente e o médico de família, ele tinha buscava jogo de cintura para dizer que a pessoa tinha uma doença mais séria, ou que não tinha, ou que talvez fosse dar certo. Não, mas não, e nunca ninguém sabia o que a pessoa tinha. A verdade é essa. Então a palavra câncer, por exemplo, hoje, ela deve ser tratada assim, como eu falei agora. Câncer faz mal a gente? Faz porque eu tive esse problema dentro de casa com ascendentes, tive esse problema dentro de casa com a minha esposa, que está bem, graças a Deus, e por aí vai. Mas tudo foi tratado franca e abertamente. Nós estamos hoje com o coordenador de oncologia da Unimed. Que prazer enorme receber Divaldo de Alencar aqui conosco. Como vai, Divaldo? Que Tudo prazer, ótimo, Geraldo. Obrigado por esse momento aqui. Vamos conversar sobre coisas que interessam a mim, interessam a você, interessam a todos, né? Muito frequente e muito atual esse tema. O momento não é meu nem seu. O momento é de todo esse telespectador que está aí e que é sempre ávido por notícias boas e notícias reais do que acontece. Você acha que eu estou errado nessa introdução? Começou por um tema importantíssimo, né? Essa clareza, né? Essa transparência no que acontece. Né? Um dos princípios básicos da medicina é a autonomia do paciente. Não tenha dúvida. E ninguém tem autonomia se não tem informação. Não, né? É verdade? Então eu brinco porque isso é uma situação cotidiana, né? Na vontade de proteger o paciente, a família muitas vezes faz esse efeito de uma represa. Né? Ele segura todas as informações o máximo possível e de repente ela rompe e é um estrago. Ou quando deixa o paciente... Eu gostei da analogia com a represa. É verdade. De repente, quando ela rompe, é um estrago. É pior. Às vezes é melhor pior. Um trajeto que vai correndo ali, aquele fluxo, né, organizado. Então, e quando não rompe, o paciente também está sem informação, né? Ele está, às vezes, vivendo numa falsa situação de conforto. Porque hoje em dia a informação é tão pública e direta que todo mundo mais ou menos imagina o que está acontecendo. Né? Mas entre o desconfiar e o ter certeza e saber, é muito melhor saber. Sim. Porque você auxilia, eu acho que você auxilia o médico a conduzir o seu tratamento, você acha? Com certeza, totalmente. O que é bom para mim pode não ser para você. Exatamente. Então eu não posso decidir por ele, nem a família pode decidir pelo paciente. Se o paciente está lúcido, está orientado, ele vai ser uma parte extremamente importante nesse caminho. Ou seja, quando a gente é vitimado por uma doença que tira a consciência do paciente, então às vezes um tumor cerebral, uma situação... Aí é diferente. Muito difícil. Muito difícil. Porque a família tem que decidir por outro, por situações passadas que às vezes não representam ele naquele momento, e aí fica muito mais difícil. O Divaldo, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Você acha que o diagnóstico do câncer, ele avançou nos últimos anos, ou ele ainda faz parte de uma situação nebulosa?
Avançou muito, mas mesmo vivendo num estado que não é dos mais desenvolvidos, né, a gente percebe isso, o quanto a população já tem acesso, né, a gente tem um sistema público dificultado no seu funcionamento, mas que a gente visualiza que mesmo assim a população consegue fazer o diagnóstico, fazer prevenção, fazer diagnóstico precoce, com algumas dificuldades, como a gente falou, mas está disponível. Eu vejo com o câncer hoje com um diagnóstico muito bem feito. Bom, agora veja bem, você como médico, eu acho que o médico é o principal de tudo. É quando ele diz assim, estou desconfiado de alguma coisa, ele vai mandar fazer isso, aquilo, vai mandar fazer biópsia e por aí vai. Então quando esses exames voltam, o verdadeiro diagnóstico não, a verdadeira decisão está com ele. Não está com quem fez o diagnóstico, com quem fez o exame. Você concorda? Eu vou explicar a você depois por que eu estou lhe perguntando isso. Você concorda? Que Totalmente. O médico tem que ser muito hábil? Tá, com o solicitante, né? Com o médico da família, digamos, com a pessoa que iniciou o processo. Porque às vezes tem situações onde a gente chama de a medicina diagnóstica, né? Você vai no médico, num setor, fazer uma tomografia, mas aquele material volta para quem solicitou, né? Muito bem. É essa pessoa que tem que saber Muito tratar bem. aquela Mas no informação. caso, por exemplo, eu vou dizer por que estou perguntando isso. Pode abrir. Vamos lá. Eu vou dar como exemplo a minha mulher. Ela não se incomoda com isso, não. A primeira vez que ela sentiu os arranhões na garganta, ela foi, não vou dizer nomes, ela foi a um otorrino. O otorrino olhou para ela assim, displicentemente, abre a boca, pode ir embora, só não tem nada. Sua garganta está uma maravilha. Tudo bem, ela foi embora. 6 meses depois, continuava o processo. Ela foi a um outro médico, de primeiríssima linha, tá? Ele olhou, na mesma hora, colheu o material no próprio consultório e mandou para a biópsia, ok? Ok. Feita a biópsia, eu sou chamado pelo dono do laboratório da biópsia. Diz assim, Geraldo, olha, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Sua mulher não tem nada, tá uma maravilha isso aqui. Ela pega, vai para o oncologista. O oncologista diz, eu não aceito. Esse diagnóstico eu não aceito não. Diga ao seu marido que pegue o material, estou aqui pedindo, pegue o material no laboratório e leve para o outro laboratório, para esse tal laboratório. Quando chegou nesse outro laboratório, deu positivo. E aí, de quem é a responsabilidade? Como é que fica isso? Não é uma situação difícil? É bem difícil. 6 meses de perda. Às vezes o momento inicial do diagnóstico, ele pode ter muito pouca informação para o primeiro médico. É claro que se ele age de forma displicente, ele não vai conseguir ver nunca. Claro, não, o primeiríssimo. O primeiro não conta. Mas mesmo numa situação de muito zelo, muito cuidado na primeira informação, os sinais podem ser tão pequenos que não se vê. Muito bem. E aí aquele diagnóstico passa. Mas a persistência do sintoma faz com que a gente continue procurando, até que num determinado momento a doença já cresceu a ponto de ser diagnosticada. Muito bem. Então tem uma fase que a gente chama de pré-clínica. Ela tá, mas você não acha. Muito bem. Agora, por que um laboratório com o mesmo material dá negativo e o outro em seguida dá positivo? Aí às vezes é experiência, zelo ou armamentário. Então você pode ir fazer um exame radiológico com um maquinário muito que bem, não consegue ver ou ótimo, num ótimo maquinário, ótimo. Né? Então, olha, tudo isso eu falei para chegar num outro problema. A responsabilidade do oncologista é fantástica. Eu queria elevar essa especialidade. Exatamente. A gente tem que estar suspeitando, né, se houve algum fator no meio do caminho que possa nos levar por um trajeto errado. Muito então, bem. O Divaldo, me diga uma coisa. Quando é que o oncologista define que um determinado tipo de câncer ele está na hora de fazer um tratamento radiológico ou quimioterápico, ou ele está na hora de fazer uma cirurgia para depois complementar? Como é essa opção? Okay. A gente tem dentro do tratamento do câncer 3 braços principais, que seria a parte de quimioterapia, a radioterapia e o tratamento cirúrgico. Muito bem. A gente se mistura e cada vez é melhor hoje em dia que essa mistura seja contínua durante todo o tratamento. Mesmo quando um cirurgião vê um paciente que tem uma condição de operar, a gente reforça, converse com o resto da equipe
para que, se há outras opções, que isso seja Muito discutido. bem. Então, a gente vê isso muito no câncer de próstata, que é um câncer que a gente tem um rastreamento fácil, né, que é um exame de PSA, um toque, muito tabu no meio dessa história, mas que a gente consegue achar... E muito escondido, não é? O diagnóstico difícil, não é? E você tem esse método de laboratório de sangue, né, que facilitou muito a descoberta, o PSA. Melhorou muito. Então você acha muitas vezes tumores tão pequenos que você tem várias opções de como tratar. Você pode fazer a cirurgia, você pode fazer a rádio com a químio, você pode até ficar só acompanhando, a depender da situação do paciente. Então é muito difícil um especialista só, seja o onco, ou o cirurgião, ou o radioterapeuta, conseguir fechar todos os campos de ação. Então é bom que a equipe seja multidisciplinar. É isso que eu diria. Tem que ser multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar. Agora, a discussão a respeito do avanço, mundialmente falando, como é que está essa discussão? Muita coisa, né? A área da oncologia, quando a gente fala em números, né, é um número assustador, né? No Brasil, né, dados novos do Instituto do Câncer colocam 600 mil casos por ano, só no Brasil. Então, é muito frequente. Se você pega uma população de 200 milhões e divide por um... Não tenha dúvida, é muita coisa. Cada quarteirão vai ter alguém tendo um problema como esse. E os avanços, como tem muitos pacientes com essa situação, você tem possibilidade de fazer muitos estudos, diferente de uma doença rara. Então você começa a ter muitas medicações e tratamentos aparecendo. Dentro da oncologia hoje a gente vê muito falar sobre a imunoterapia, né? Antigamente a gente queria que o corpo se defendesse contra o câncer, como é uma célula errada, mas que começou dentro dele, ele não conseguia enxergar muito bem ela e ajudar nesse combate. Mas agora a gente já tem várias condutas modernas disponíveis, Brasil, Alagoas, Maceió, para se fazer e conseguir que o organismo se defenda e prolongar a vida ou atingir cura em tumores que antigamente eram fatais. Perfeitamente. Aí eu pergunto a você, a previsão ou o porquê que determinados cânceres aparecem, já é possível se fazer isso? Então, sendo uma doença, como a gente fala, multifatorial, né? Sempre se quer porquê, né? De onde, o que foi. E normalmente não é um fator único. Normalmente você tem questões pessoais, genéticas, hereditárias e questões ambientais. Fumo, bebida, alimentação. Então você diria que esse comportamento antidiagnóstico é exatamente o que não facilita a cura do câncer ou a prevenção do câncer? Quando são muitos fatores, você não consegue isolar um só. E aí as pessoas querem simplicidade. É do ser humano, né? É verdade. Eu quero um ponto ali onde eu me defenda, mas são vários. E você tem que seguir tudo a regra. Vou pedir licença a você, meu caro Dr. Divaldo de Alencar, que é o médico coordenador de oncologia da Unimed, que me dá um prazer enorme de estar nesse programa, para ir até os nossos comerciais. E voltamos já. Lembrando a vocês, vai ser rápido hoje, da Uninasal, que está com os seus vestibulares abertos e que você pode consultar o seu site, uninasal.edu.br, e verificar, inclusive, os cursos que estão disponíveis, inclusive novos cursos que estão disponíveis na Uninasal. Esse centro universitário que está no Brasil inteiro, e aqui com 2 sedes, uma no Farol e a outra ali na Ponta Verde, e que é de primeira linha. O Sebrae Alagoas, que é o especialista em pequenos negócios, eu digo sempre, não abra o seu negócio, pequeno ou médio, se você não consultar o Sebrae, porque o Sebrae lhe dá o direcionamento. Isso aqui é o importante, é como um médico. Pronto, estamos conversando hoje com um médico aqui. Não deixe de conversar com o seu médico. Não adianta você querer dar remédio para a sua empresa ou você conduzir a sua empresa se você não tiver a opinião que vale, a opinião do Sebrae, por exemplo, em relação à sua empresa. A imprensa oficial Graciliano Ramos, a quem eu agradeço na sua parte que atende à iniciativa privada, pelo magnífico trabalho que fez com o meu novo livro, o Por Causos da Vida. E eu agradeço muito porque o trabalho ficou muito bem feito e a aceitação do livro é de primeira qualidade. A Sancar Veículos, a única empresa de veículos que está num supermercado, no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, e que vale a pena você ir lá porque os financiamentos são maravilhosos, os carros são muito bem entregues, vale a pena você conhecer. A Bodega do Sertão, um ícone da gastronomia, junto com o Filé do Zezé, outro ícone, dividindo o bate-papo, semana sim, semana não, conosco.
Até lá, gente. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Dr. Divaldo de Alencar, que é médico coordenador de oncologia da Unimed. Eu tenho uma ligação com a Unimed que nem a Unimed sabe. É gozado isso. Durante 40 anos da minha vida, eu exerci a função de publicitário e não a de jornalista, ou simultaneamente. E eu morava no Recife nessa época, e a primeira propaganda da Unimed no Recife foi feita por mim e pela minha agência. Então eu tenho um carinho grande pela Unimed, gozado, né? E isso é um negócio histórico, mas é histórico para mim, né? A Unimed hoje isso já fazem, sei lá, 40 anos, sei lá quantos anos fazem, 30 anos, não sei, faz muito tempo. Mas ficou a história, ficou aquele nome gostoso dentro da gente, não é? Ô, Divaldo, me diga uma coisa, quais são os cânceres hoje dentro de uma população como a população do Nordeste, e considerando que nós temos aqui dois tipos de cultura, uma cultura um pouquinho mais avançada, cultura que eu digo é de costumes, de comida, de educação, de alimentação, de tudo isso, e uma outra menos avançada que está nas camadas mais pobres da população. Onde é que você encontra incidências maiores de cânceres? Dentro dos dados nacionais, a gente vê essa distinção das populações, dos hábitos de vida, né? Não sei se a gente consegue separar dentro do nosso estado, mas reflete facilmente. Então, quando a gente pega os dados nacionais, você vai ver o Sul e o Sudeste com uma incidência muito próxima dos países desenvolvidos. Então, na mulher, mais câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão. E quando você vem para o Nordeste, na mulher, você já vê, mama ainda se mantém em primeiro, mas o colo de útero já aparece mais e os tumores de intestino também. Então você vê que já muda, o colo de útero invade aí essa situação, que é um tipo de tumor relacionado com baixo desenvolvimento, com higiene, por exemplo. Também com higiene, mas é muito mais ligado a uma questão de vírus, né, do contaminação pelo HPV. Isso às vezes se reflete uma questão cultural, mas o acesso à saúde também é muito presente nessa questão, porque tem lesões
pré-malignas, antes de virar câncer, que você consegue tratar e muitas vezes evitar de chegar ao ponto de ter a doença. E quando você tem dificuldade, um ambiente pouco desenvolvido, pouco acesso à saúde, você acaba desenvolvendo o tipo mais invasivo finalmente. Até porque se você for para a medicina pública, né, infelizmente, você não encontra um trabalho de prevenção tão bom. Infelizmente, o Ministério tenta organizar isso, né? Tem a parte de prevenção de câncer de mama, tem prevenção... A gente fala prevenção, mas é diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero. A gente ainda vê muita dificuldade de acesso. Eu também trabalho na rede pública dentro da Santa Casa de Maceió, e a gente tem um programa que visita os municípios para fazer treinamento para a equipe e tentar melhorar o acesso também a esse tipo de situação, e a gente percebe nitidamente a dificuldade da população de ter acesso. Agora, seria só a dificuldade da população ou a dificuldade que a população tem de adquirir esses conhecimentos por falta de pessoas que monitorem melhor? São as duas coisas, né? De ações bem organizadas, de educação levada e de disponibilidade dos testes mesmo. Divaldo, você falou nos dois exemplos que você deu de câncer de mama e de colo de útero e ainda acrescentou o de intestino. Eu lhe pergunto, o problema, por exemplo, de intestino seria problema alimentar? Sim, sim. Sem dúvida. É um forte fator dentro do câncer de intestino, ou seja, o excesso de alimentação com carne vermelha, poucas fibras, poucas verduras e frutas, isso tudo tem uma relação direta com a incidência de câncer. Isso foi ótimo você dizer isso, porque viria a ser a minha pergunta posterior. Então, existem alimentos e existem determinadas atitudes que levam ao câncer realmente? Não é história? Totalmente. Quando você fala numa atitude clássica, é o cigarro, né? Sim, sem dúvida alguma. Ou seja, ele aumenta em 17 vezes. A minha mulher teve a ousadia de perguntar ao médico dela se o cigarro, porque ela fumava desbragadamente, tinha alguma coisa a ver com aquilo. Ele virou para ela e disse, o que a senhora acha? Totalmente, né? É um vício, né? A pessoa às vezes não consegue lidar com aquela situação. Exato. E acaba mantendo. Mas assim, o cigarro é uma situação clássica que aumenta muito. A gente pensa que 40% das mortes de câncer podem ser evitadas com rastreamento, com diagnóstico precoce, com prevenção, com mudanças de hábito de vida. É um número muito grande. 40% atinge uma parcela muito grande da população mundial. E a gente não consegue chegar lá. Desses 40%, 24%, ou seja, um quarto, né, desses 40%, ele é determinado só pelo combate ao cigarro. Ou seja, olha que volume gigantesco. O Brasil tem muito sucesso com esse combate ao cigarro. É verdade. Mas a gente ainda precisa continuar avançando. Dentro da alimentação, se você pega o câncer de mama, a gente pensa que 1/3 das pessoas que têm isso, e no Brasil são 60 mil mulheres por ano, não teriam se tivessem um melhor controle da alimentação, do peso e de atividade física. E as pessoas não ligam o câncer de mama a isso, a alimentação. Você muitas vezes fala isso, ele liga com estética, liga com problemas cardiovasculares, derrame, infarto, mas se você linkar isso ao câncer que já é demonstrado, aumenta em mais o impacto. A propósito disso, uma pergunta pode ser até idiota, mas eu vou fazer, porque você me deu margem a fazer. O excesso de cuidado estético pode levar à possibilidade de um câncer? Ou seja, cirurgias plásticas em excesso e por aí vai, que estão fazendo invasões no organismo. A questão de linkar já a estética ao câncer, eu não consigo lhe passar essa informação. Acredito que não. A gente tem tumores que aparecem, a gente conhecia a úlcera de Magellan, é um tipo clássico que é um câncer de pele que aparece em cicatriz, em cima de cicatriz, de grandes queimados, de traumas. Com excesso de cicatriz, a gente pode pensar nisso mais frequente. Eu não vejo isso de forma... Eu li essa semana que um câncer que vem crescendo bastante aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, é o câncer de pele. Seria pela incidência de não saber usar os raios solares? Sim, ou seja, nosso país, né, é extremamente forte essa questão da exposição solar, tanto culturalmente quanto geograficamente, né, na nossa área. E a não proteção adequada, né, ou seja, o evitar esse contato é que é um grande problema. Então tem países que já fizeram trabalhos bem controlados, como a Austrália, com distribuição de filtro solar para tentar reduzir a incidência, e isso foi
extremamente fácil de demonstrar que tem impacto. Só que aqui tudo é muito caro no Brasil, né? Com certeza. Até um filtro solar é caro para muitas pessoas na nossa sociedade. É verdade. Então, se você for para o sertão, então nem se fala. Com certeza. O pessoal está lidando pela comida do prato, né? Quanto mais conseguir comprar uma coisa que eles não conseguem ter a educação suficiente para usar diariamente. E são aquelas peles já carcomidas, você sente que há uma destruição. O câncer de pele é o mais frequente entre todos. Exato. Né? São 160 Mas também mil é o mais casos curável por ano, facilmente, com cirurgia. Infelizmente, a gente percebe pacientes que chegam tardiamente até para um câncer de pele. Que coisa. Com lesões grandes, em face, no crânio, que é difícil de tratar, mas tem sido menos frequente. Então, na maior parte das vezes, uma cirurgia já consegue reverter. O que você consideraria de que nos últimos anos tenha sido mundialmente o avanço da cura do câncer? O que você consideraria como fator preponderante para isso ou não? Ou não aconteceu nada? Aconteceu sim, ou seja, os números têm melhorado bastante, principalmente por conta do diagnóstico precoce. Educação à população, medida de rastreamento de forma regular e acessível, e também com o avanço do tratamento, né? Se avançou muito nas técnicas cirúrgicas, de radioterapia e na parte da quimioterapia. E no câncer de próstata, a vergonha do homem de fazer o toque retal é um dos contribuintes para que ele tenha um câncer? A vergonha não contribui que ele tenha, mas contribui para que ele demore a diagnosticar e tenha um resultado pior, né, nesse caso. O câncer de próstata tem dados conflitantes. Tem gente que fala que não deve se fazer o rastreamento pelo excesso de diagnóstico de tumores pequenos, mas a Sociedade de Urologia Brasileira difunde o rastreamento e a gente acredita nisso. Divaldo, me fala rapidinho aí sobre a coordenação de oncologia da Unimed. Como é que funciona? A Unimed é uma empresa muito bem fundada e conduzida. Atualmente, dentro do serviço da oncologia, a gente tem o prazer de contar com o apoio da direção e conseguir desenvolver ações que a gente fica muito feliz. Há uns 4 anos que nós já mantemos um programa de busca ativa das mulheres que não fazem mamografia. Ou seja, a gente procura dentro do sistema quem é que perdeu a data certa de fazer, telefona, disponibiliza a agenda, faz o exame e leva a uma consulta para que receba as orientações. Muito bom. Isso é muito interessante e a gente espera ampliar para outros tumores de cólon, intestino, câncer de próstata e colo de útero de forma bem breve. Leve meu abraço a todos os que fazem a Unimed, sinta-se em casa e volte quantas vezes quiser, porque eu acho que um assunto como esse precisa ser muito discutido e sempre discutido e esclarecido. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.